chegaram ao fim para muitas escolas, para muitos pais. Eu coloquei até no meu Instagram hoje, volta às aulas. A alegria da criança ou dos pais, não é? A alegria dos pais e das crianças, certamente. Só que tem muito pai que ainda nem escolheu a escola que vai colocar o filho. Então, hoje, no nosso quadro Lição de Casa, para os retardatários, né, que ainda estão pensando, não sei o que é que eu vou fazer, a gente vai falar o que é que deve ser levado em consideração na hora de bater o martelo e escolher a escola do seu filho. Boa tarde! Boa tarde, Fernandinha! Uma semana de volta às aulas, né? Alegria. Não, as mães estão soltando foguetão, né, amiga? É verdade. E os pais estão... Por quê, gente? Muitas vezes as crianças entram em férias, mas os pais não. E aí fica difícil conciliar trabalho. É literalmente uma ginástica, né, Fabiana? É verdade. Então, quando volta às aulas, a gente tem a rotina mais ajustada, sabe que os filhos vão continuar no desenvolvimento cognitivo, pedagógico, que é muito importante. Mas tem pai e mãe que está assistindo o programa, Fabi, que, como eu disse na abertura do quadro, ainda nem escolheu a escola. O que é que deve ser levado em consideração na hora de bater o martelo? Tem muitas coisas aí que a gente tem que levar em consideração, né, Fernandinha? Sim. A primeira ação que eu digo aqui, né, que você precisa estar muito preocupado que você vai escolher na escola, é o que está agregado aos seus valores. Uhum. Eu acho que cada um de nós, a gente tem uma forma de educar os nossos filhos, né? E a gente fala muito isso aqui no nosso quadro, né? Então, nesse momento, é hora da gente escolher o que é que eu devo levar, né? Sim. Então, aquilo que realmente atenda ao estilo da tua família. Como é que você educa? Quais os valores que você considera ser importante na formação do teu filho? Por exemplo, você tem um filho que é mais curioso, né? Que você vê que ele já tem essa forma de buscar as coisas dentro de casa. Então, procura uma escola que também explora esse lado dele da curiosidade. Sim. Então, são um dos pontos que a gente considera importante. Outra questão importante da gente saber e que muitos pais, eu não sei nada disso, não vou nem procurar saber, é a metodologia da escola, né? Se é interessante para o seu filho. Porque aí depois, Fabi, você começa a comparar. E eu digo isso porque eu participo de mães que dizem, mas na escola do meu filho não está dando isso não. Mas não aprendi desse jeito não. Então, por mais que você não tenha profundo conhecimento sobre metodologia pedagógica, entender como a escola ensina determinados conceitos é fundamental, né, Fabiana? Fundamental. Até mesmo, Fernandinha, porque a gente tem alguns conceitos que a gente tem da escola que nós passamos. Verdade. Né? Então, a gente sempre leva em referência a isso. E eu vejo que isso é uma dificuldade das famílias quando se trata da tarefa de casa. Porque você chega com aquela tarefa e diz, meu Deus, eu não aprendi desse jeito, eu não sei ensinar. A gente é completamente diferente hoje. Ábaco, a gente não usava. Isso. Então, tem um monte de coisa que foi evoluindo, que nós, de outra geração, precisa se antecipar e precisa aprender até para ajudar os filhos, né, Sim, Fabiana? Isso. E aí isso vai desde uma operação, vai também sobre a questão de o início da leitura na vida da criança, vai em relação ao próprio ensino médio também, né? Então, são situações que acabam dando uma diferenciada. Aí, o que eu digo, Fernandinha, por exemplo, um exemplo aqui. Como nós aprendemos, né? Sim. Antigamente, a maioria das escolas elas eram tradicionais, né? Então, foi a forma que a gente aprendeu. Existe escola assim? Existe, Fernandinha. Existe escola bem parecida com da forma que a gente aprendeu. Claro que tiveram todas as evoluções em relação à BNCC, mas ainda tem aquele rigor, né? Daquele ensino mais repetitivo. Então, se você... essa é o tipo de escola que você acredita, vai ter escola sim nesse sentido. Entendi. Por exemplo, existem escolas construtivistas, certo? O que é a escola construtivista? É aquela que ela valoriza muito a construção. Então, existe toda uma pauta de planejamento que é trabalhada em cima das curiosidades que as crianças trazem de casa. Então, existem famílias que valorizam muito esse aspecto, né? Do contato muito mais forte no natural, né? Dos experimentos todos os dias. Então, tem escolas maravilhosas de uma pessoa que vão atender também esse público. E tem escolas que conseguem fazer um misto disso, né? Que geralmente elas se intitulam hoje como socio-interacionistas, né? Que é aquela escola que ela vai trabalhar a questão da interação,
né? Então, a interação entre o outro, a interação com o meio que a criança vive, que valoriza muito a prática, mas ela consegue, muitas vezes, ela dá um misto, né? Então, ela valoriza, muitas vezes, alguns aspectos que vêm do tradicional, que vêm do construtivismo, mas que ela faz com que essa curiosidade que as crianças têm em casa, ela seja muito valorizada. Hoje, eu fui deixar a Lavina na volta às aulas e foi muito legal, porque eu encontrei uma mãe. E aí ela tem dois filhos, um menino e uma menina. A menina no 9º ano, ou seja, no finzinho, né, do ensino fundamental 2, e o menino no 3º ano. E aí ela estava contando justamente isso. Fernandinha, eu não tirei o meu filho porque ela está na unidade nova do Vila lá da parte sul, que era uma outra escola no passado. E ela disse, meu filho estudava nessa escola há muito tempo. E eu não mudei quando veio o Vila porque eu gostei da filosofia da escola. E isso me chamou muito a atenção, porque nessa história de ensino médio, muitos pais ficam apegados à aprovação, não sei o que é a escola. E esquecem, gente, que nós estamos vindo de 2 anos em que teve uma defasagem, teve uma dificuldade e outros aspectos escolares devem ser levados em conta, né, Fabiana? Sim, e principalmente nesse momento, sabe, Fernandinha? Eu acho que quando você está buscando escola hoje, eu acho que são 2 aspectos que tem que levar em consideração. Um é como a escola hoje está tratando com a defasagem da pandemia, sim, certo? E o segundo é o quanto está sendo trabalhado a parte emocional. Porque assim, gente, eu tenho recebido muitas famílias, principalmente de adolescentes, Fernandinha, com muita necessidade desse suporte emocional. A gente, como escola, a gente tem que se preocupar com a formação acadêmica, sim. Os filhos de vocês têm que ter uma escola que realmente despontem nele a alta performance. Sim, claro. Né? Que eles possam aprender conteúdos ilimitados, que eles possam ser instigados a conhecer mesmo, a curiosidade. Mas a gente precisa ter como escola esse equilíbrio, né? De tratar esse emocional, cuidar também direcionamentos para que a família participe, né, e junto com a escola possa ser a melhor opção, né, de trabalho com esse adolescente ou com essa criança. Desse papo maravilhoso, eu acrescento algo. Se você tem um relato de uma amiga que fala da escola, essa é a vivência dela, das expectativas dela, do filho dela, da filha dela. Vá você ter a sua, visita a escola, converse, vá lá, chama a coordenadora pedagógica, veja quem vai ser a professora, converse com a diretora, porque as experiências, elas são únicas. Sim. E aí você consegue tirar o melhor proveito da escolha para o seu filho, que é sempre pela criança, né, Fabi? Sim, com sempre certeza. Pela criança. Sim. Fabiana tá um monte de dicas legais sobre educação no Instagram. Você pode ter o Instagram que você quiser, @FabianaSena_Monteiro. Segue lá. Tenho absoluta certeza que você vai se inspirar e vai ajudar muito nesse processo educacional, que a gente vai ter um 2022 com aula presencial, com toda certeza, se Deus quiser, né, Fabi? Amém. Parabéns pela nova unidade, parabéns pela escola, tá tudo lindo, viu? Obrigada. Ela arrasa, gente, demais. Eu sou